Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Agradeço por essa oportunidade, pastor, de estar aqui trazendo a palavra do Senhor novamente. É uma honra e uma grande responsabilidade. Mas, sem mais delongas, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 28 e 29. Na verdade, nós vamos começar do versículo 24, para contextualizar melhor a passagem, mas os versículos propriamente da mensagem são 28 e 29. Amém? Quem achou, diga amém. Acho que não acharam, não. Mas vamos lá. João 5, a partir do versículo 24, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e para os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a ressurreição. A ressurreição dos mortos, não a ressurreição, aquela que aconteceu em vários milagres da Bíblia, mas exatamente essa que o Senhor Jesus menciona no versículos 28 e 29. Aquela que acontecerá no fim da história, no fim dos tempos, quando ele diz que todos ouvirão a voz do Senhor e sairão dos seus túmulos, os que tiverem feito mal para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, irmãos, essa é uma palavra de doutrina sobre esse tema que é uma das doutrinas principais do cristianismo, que é a doutrina da ressurreição. Esse evento futuro, miraculoso, glorioso, vai ser o clímax, o ápice, a consumação da história da humanidade. Essa ressurreição vai alcançar toda a humanidade, sem exceção, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, passando por todos aqueles que nasceram nesse mundo, até o último que houver morrido antes da volta do Senhor Jesus. Todos serão ressuscitados pelo próprio Deus, sem exceção. Ressuscitarão os bons, os maus, os justos e os injustos, os pequenos, os grandes, as crianças, os velhos. E essa doutrina, como eu já disse, é vital no cristianismo. E ela está baseada em uma série de versículos que se espalham por toda a Bíblia, que narram desde a ressurreição de Jesus, a ressurreição daqueles que foram revividos pelo milagre de Deus, e aqueles que ressuscitarão nos últimos tempos. E o principal fundamento da doutrina da ressurreição é a própria ressurreição de Cristo, que foi prometida e consumada na história. A ressurreição dos mortos é tão importante que a negação da ressurreição é uma heresia. Aqueles que negam a ressurreição física de Cristo e a ressurreição dos mortos no futuro estão cometendo heresia. E os grupos que defendem isso, que Cristo não ressuscitou ou que os mortos não vão ressuscitar, são uma verdadeira seita. Porque a ressurreição é um dos fundamentos da nossa fé. E a ressurreição ela é prenunciada em algumas passagens do Antigo Testamento. No Salmo 16, o salmista Davi fala: tu não deixarás a minha morte
minha alma na morte, e não permitirás que o teu santo veja corrupção. E ali Davi não estava falando de si mesmo, porque ele mesmo morreu, mas ele estava prenunciando a ressurreição do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que é o seu descendente, segundo a carne. Isaías 53, versículos 10 e 11, também diz, né, que o servo do Senhor, aquele que vai morrer, né, que vai ser moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ele ficará satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho e apresentará a Deus, né, o resultado da sua obra de sacrifício. Isso implica a ressurreição do Senhor. E também em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que muitos no pó da terra, que dormem no pó da terra, ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Contudo, o Antigo Testamento não dá muita ênfase à ressurreição. Se você pesquisar, né, na Bíblia o termo ressurreição ou palavras semelhantes como vida eterna, você vai achar poucas referências. A ressurreição é mencionada mais ou menos umas 4 vezes no Antigo Testamento, ou 5, e a expressão vida eterna é mencionada apenas 2, né? E apenas uma referindo a essa ressurreição dos mortos no futuro. Entretanto, no Novo Testamento, esse panorama muda completamente, essa realidade. Porque o Novo Testamento, ele descortina uma nova realidade, que no Antigo Testamento era apenas mencionada de uma forma muito esporádica, que são as realidades eternas, as realidades espirituais. Você observa que no Antigo Testamento não há possessão demoníaca como se vê no Novo Testamento, não se observa batalhas espirituais do mesmo nível que se manifesta no Novo Testamento, a ação de Satanás, as guerras espirituais entre o povo de Deus, né, e as hostes malignas, elas são ocorridas no plano terreno, e o mesmo ocorre em relação à questão da vida espiritual e da morte espiritual, da vida eterna e da morte eterna. Quando Cristo vem ao mundo, ele inaugura uma nova realidade. E a partir disso, o tema ressurreição começa a ser exaustivamente mencionado e ensinado no Novo Testamento. E o ponto fundamental disso é a própria ressurreição de Cristo. Observe que no início da era da igreja, quando lemos nos livros de Atos, a ressurreição de Cristo era o ponto central da pregação do Evangelho. Era exaustivamente ensinada pelos apóstolos com base no Antigo Testamento. E a partir dali era anunciada a palavra do Senhor para que os gentios se convertessem e os judeus também se convertessem por causa da ressurreição de Cristo. E com o passar dos séculos, a igreja também incorporou isso como ensinamento fundamental. As igrejas começaram a elaborar declarações de fé que deveriam ser professadas por todos os cristãos que fossem batizados. Aqueles que desejavam professar publicamente a fé em Cristo, que se convertiam ao Senhor, precisavam declarar o mínimo de conteúdo que era compatível com a fé cristã. Porque na época, não só hoje, mas na época, como não tinham a Bíblia completa, havia muita influência de falsos ensinos, mais até do que hoje. Então a igreja, os bispos, os teólogos, os pastores da igreja precisaram, né, ao longo do tempo, fazer algumas declarações e algumas interpretações da Bíblia para que ficasse claro o significado de determinadas doutrinas fundamentais da fé cristã. E é nesse contexto que surgiu o chamado credo apostólico, que não foi elaborado pelos apóstolos, mas o ensino do credo dos apóstolos era refletido naquele conteúdo do credo, né? E refletia exatamente aquilo, o mínimo que um cristão deveria crer para ser considerado um cristão. Eu não sei se alguém aqui veio da igreja católica. Eu mesmo nasci no catolicismo e só me converti a Cristo aos 16 anos. Então, até então eu frequentava a missa toda semana, né? E em todas as missas o credo apostólico é recitado. E muitas pessoas pensam que é até uma reza, mas não é uma reza, é uma confissão de fé, né? O credo significa creio em latim, né? E ali é dito, repetido nas missas, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu único Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e tal. E continua dizendo, e nesse credo fala que o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia. E mais para o final diz que o credo diz, eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então alguém que não cresce na ressurreição do corpo e na ressurreição de Cristo não era considerado cristão.
E esse credo até hoje, ele une, né, todas as religiões de matriz cristã, mesmo católicos, ortodoxos, orientais e as igrejas protestantes, todos subscrevem essa mesma fé. E no tempo da Reforma Protestante não foi diferente, né? Mais uma vez, a Igreja do Senhor, né, fez a questão de deixar consignado nas confissões de fé, nos catecismos, que a ressurreição de Cristo e a futura ressurreição dos mortos são fatos incontestáveis e são doutrinas que pertencem ao núcleo da nossa fé. Portanto, eu quero tratar com os irmãos, depois dessa introdução, de alguns tópicos a respeito do que a Bíblia ensina sobre a ressurreição. Como eu quero fazer um panorama do Novo Testamento geral sobre esse assunto, nós vamos ler vários textos e eu gostaria que você estivesse atento para abrir sua Bíblia nos textos que nós vamos ler. Mas primeiro, voltando para o texto de João, capítulo 5, versículo 28 a 29, deixa muito claro uma coisa, que a ressurreição futura é uma certeza. Veja que o próprio Senhor Jesus faz questão de deixar categoricamente certo que virá a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então isso é algo, irmãos, que certamente acontecerá, infalivelmente. Assim como todos os eventos bíblicos nós sabemos acontecemos, alguns cremos por fé, mas outros até mesmo a arqueologia comprova de forma bastante segura, né? Muitas passagens bíblicas. Como isso tudo aconteceu, nós cremos, irmãos, que o Senhor também virá a trazer dentre os mortos todos aqueles que viveram nesse mundo. Então, assim como houve um início da história da humanidade, também haverá uma consumação, haverá um último dia. Na passagem que trata da ressurreição de Lázaro, Jesus fala assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E ela não entendeu muito bem que ele estava falando da ressurreição presente de Lázaro. Ela falou assim: sim, Senhor, eu sei, eu creio que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Então essa fé da ressurreição no último dia era característica não só dos cristãos, mas também dos judeus, com exceção da seita dos saduceus, que não criam na ressurreição. Então, irmãos, a Bíblia continua seguindo em outros textos falando sobre a certeza da ressurreição. Em Atos 24:15, quando Paulo discursa perante o rei Agripa, estando preso, fazendo a sua defesa, ele fala da esperança que ele tem em Deus, que haverá a ressurreição, tanto de justos como de injustos. E em Lucas, no capítulo 20, versículos 37 e 38, quando o Senhor Jesus, ele responde a um questionamento dos saduceus, que, como eu disse, não acreditava, era uma das seitas do judaísmo, que não acreditava na ressurreição dos mortos, não acreditava em espírito, não acreditava em anjos. E eles perguntam para Jesus, né, se a respeito de uma instituição do Antigo Testamento, que era o levirato, se um homem morresse, um homem casado morresse e não deixasse filhos para sua mulher, o irmão daquele homem deveria casar com aquela mulher para gerar uma descendência para o irmão falecido. E eles contam uma história hipotética dizendo: o primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, e o quarto morreu, o quinto morreu, todos morreram e a mulher não teve filhos. E eles perguntam na ressurreição, querendo pegar Jesus. Eles falam: na ressurreição, quem será o marido dessa mulher? Porque todos casaram com ela. E Jesus falou: na ressurreição, quando isso acontecer, não haverá casamento, porque os homens serão semelhantes aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E ele diz lá, Jesus acrescenta, interpretando Êxodo no capítulo 3, ele diz o seguinte: quanto aos mortos que hão de ressuscitar, vocês não leram o que está escrito, né, o que Moisés falou, o que o Senhor falou através de Moisés, né, para Moisés, na verdade, em Êxodo, que ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ali Jesus interpreta aquela passagem como dizendo o seguinte: Deus não era o Deus de Abraão, como se Abraão não existisse mais, e de Isaque e Jacó, como se eles tivessem morrido e nunca mais fossem voltar a viver. Ele fala: porque o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então a vida eterna, uma vida pós-morte com o corpo, o nosso próprio corpo,
é uma certeza bíblica. Em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, também fala sobre as doutrinas básicas da fé. Paulo fala que nós deveríamos avançar para o que é mais avançado e não continuar apenas naquilo que é o leitinho da fé, o básico da fé. E entre essas doutrinas básicas, o autor de Hebreus fala sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, irmãos, uma coisa é certa: todos nós, se Jesus não voltar antes, todos nós um dia ressuscitaremos. E o segundo tópico que eu quero tratar a partir desse versículo 5, capítulo 5, versículo 29, é o seguinte: é que a ressurreição futura é uma expectativa terrível para os ímpios. Como diz aqui, aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a ressurreição do juízo. E Daniel 12, 2 diz que alguns ressuscitarão para vergonha e horror eterno. O Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, também narra o juízo final, onde todos os mortos comparecerão diante de Deus. Embora ele não fale diretamente sobre a palavra ressurreição, não é dita literalmente, mas o texto deixa claro que a morte devolverá, o inferno e o mar devolverão os mortos. Isso conjugado com as outras passagens bíblicas deixa muito claro: os ímpios serão julgados. E o julgamento é um julgamento de consequências eternas. Porque a Bíblia fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E o próprio Jesus diz também em Mateus: temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E é interessante, irmãos, que uma das confissões de fé do tempo da Reforma Protestante, a chamada Confissão Belga, diz o seguinte: que os ímpios, ao ressuscitarem, se tornarão imortais, mas somente para serem atormentados no lago de fogo, preparados para o diabo e os seus anjos. Então o corpo dos ímpios será ressuscitado e tornado imortal para sofrer os tormentos eternos. Isso apaga por completo alguns ensinos errados, inclusive que as testemunhas de Jeová ensinam, que o corpo será destruído e aniquilado, de forma que, inclusive a alma também, de forma que não haveria um castigo eterno. Isso, de acordo com a Bíblia, está errado. Portanto, a ressurreição futura é uma expectativa de terror para aqueles que não creem no Senhor Jesus, aqueles que não receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. E se você hoje ainda não recebeu, Deus te alerta, Deus te dá um aviso solene, para que você creia no Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos, que você o aceite como Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados, para que Ele te conceda a vida eterna e te livre desse castigo eterno. Mas a ressurreição futura não é apenas um temor e um medo, ela é uma esperança, acima de tudo uma esperança e uma promessa do Senhor, para aqueles que são salvos e redimidos por Cristo. E para isso eu quero continuar aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 39. Leiam comigo o capítulo 6, versículo 39 do Evangelho de João. Vejam as palavras do Senhor Jesus. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. No versículo seguinte, o 40, ele repete a promessa: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso por si só é maravilhoso, mas o Senhor Jesus, querendo deixar muito claro a certeza, né, e a infalibilidade dessa promessa, ele continua no mesmo discurso, ele repete mais 2 vezes. Veja o versículo 44. Ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E mais uma vez no versículo 54, ele diz o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Portanto, irmãos, a ressurreição e a vida eterna são uma promessa bendita do Senhor. São a maior promessa de Deus para as nossas vidas, mais do que tudo que nós possamos alcançar de bom, seja nessa vida ou no futuro. Essa é a expressão máxima do amor de Deus, da benignidade do nosso Deus, do nosso Salvador. Porque pense bem comigo, irmãos, o Senhor poderia simplesmente nos destruir e não nos lançar no inferno. Isso já seria uma tremenda graça, uma tremenda misericórdia, porque os nossos pecados merecem um castigo eterno, merecem uma condenação eterna, por causa da santidade de Deus, a majestade de Deus que é ferida pelo nosso pecado. E no entanto o Senhor não só nos livra da morte eterna, como Ele nos concede a própria vida eterna, a própria ressurreição. A redenção é uma obra superior à criação. Às vezes nós nos perguntamos, nós pensamos, poxa, eu creio que todo cristão já se pegou pensando nisso. Como seria o mundo, como seriam nossas vidas sem a presença do pecado nesse mundo? E é difícil imaginar, mas ao mesmo tempo a gente vê como o nosso mundo, o mundo que Deus criou é tão lindo, né? Apesar de todo o mal que o homem faz, o nosso mundo é tão bonito, toda a natureza, né? E mesmo a criatividade humana, quando ela é usada para o bem, ela nos proporciona muitos bens. Mas o que o Senhor nos proporcionará na eternidade, na ressurreição, é algo ainda maior do que a criação, muito maior do que o que Adão e Eva desfrutaram no Jardim do Éden, sabe? Então, irmãos, Cristo nos ressuscitará, essa é a promessa dele, porque Ele é a própria ressurreição e a vida, e Ele comunica conosco essa graça de vida eterna, de ressurreição, porque Ele tomou o nosso lugar, assumiu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Irmãos, a fé na ressurreição dos mortos é uma das marcas principais que distingue a nossa fé, a nossa vida, da vida dos incrédulos, mesmo daqueles que têm outra religião. Isso não há a menor dúvida, irmãos. A esperança que nós carregamos no nosso coração não tem paralelo em outra fé. E se você já observou o sentimento e a reação de uma pessoa, né, que não crê no Senhor Jesus, quando perde alguém, você observa, é muito claro, um velório de um cristão nascido de novo e um velório de uma pessoa perdida. Todos nós, eu acredito, já vivemos as duas experiências. E sabemos que as pessoas do mundo não têm essa esperança, não têm essa consolação. Além do sofrimento atroz que essa vida nos traz, de tantas injustiças, de tanta miséria e violência e engano, as pessoas ainda têm que se deparar com a falta de esperança do porvir, do pós-morte. Mas o Senhor, por meio de Cristo, Ele nos concede essa certeza, essa fé, essa segurança. Pela fé em Cristo nós podemos ter a esperança de vida após a morte, uma esperança num futuro com as pessoas que nós amamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir licença para os irmãos apenas para ilustrar essa esperança da ressurreição, né? A diferença entre o crente e o ímpio. Eu peguei uma pequena passagem do livro dos Mártires, de John Foxe, e esse livro é um livro difícil de ler, porque ele fez uma pesquisa, isso no século XVI, ele fez uma pesquisa bastante abrangente sobre as perseguições que todos os cristãos sofreram, desde o Império Romano até a Inquisição, mais ou menos ali no século XV e XVI. E ele fala o seguinte, sobre os cristãos de Roma. Ele diz o seguinte: foi dito que a vida dos cristãos primitivos consistiam em perseguição acima do chão e oração embaixo do solo. Suas vidas eram expressadas pelo Coliseu, onde eles eram devorados por animais, e pelas catacumbas, que eram ao mesmo tempo templos e túmulos. A igreja primitiva em Roma poderia ser chamada com razão de igreja das catacumbas. E aqui continua dizendo que existem umas 60 catacumbas em Roma, que foram seguidas uns 1000 quilômetros de galeria. Essas galerias contêm de cada lado várias fileiras de recessos longos, baixos e horizontais, um acima de outro, como beliches. E nesses nichos eram colocados cadáveres e eram fechados com uma simples lápide de mármore ou com várias grandes lajes de terra cozida. E nessas lápides estão gravados ou pintados inscrições, frases, né, que os mortos desejavam que colocassem ou que as pessoas colocavam
né, pelos mortos, nessas catacumbas. Tanto os cristãos como os pagãos colocavam seus mortos ali, né? E depois de muito tempo que se descobriram essas catacumbas, foram abertos os sepulcros dos cristãos. E ali estava uma terrível história. Se encontravam cabeças separadas do corpo, costelas e clavículas quebradas, ossos frequentemente calcinados pelo fogo, ou seja, as pessoas que foram martirizadas, queimadas vivas. Mas apesar da terrível história de perseguição que podemos ler ali, as inscrições dos cristãos respiram paz, gozo e triunfo. E aqui temos algumas. Abre aspas. Aqui jaz Maria, colocada para repousar num sonho de paz. Fecha aspas. Outra. Lourenço, a seu mais doce filho, levado pelos anjos. Outra inscrição diz, vitorioso em paz e em Cristo. A outra diz, ao ser chamado, partiu em paz. Né? Isso depois de passar por mortes agonizantes, de tortura. E essas inscrições de esperança ficam em pleno contraste quando lemos os epitáfios, as inscrições nas lápides dos pagãos. Como, por exemplo, essas aqui. Viva para essa hora presente, porque de nada mais estamos seguros. Era uma das inscrições. A outra. Levanto minha mão contra os deuses que me arrebataram aos 20 anos, embora nada de mal tivesse feito. Outra diz, uma vez não era, agora não sou, nada sei disso, e não é a minha preocupação. Ou a última aqui diz, peregrino, não me amaldiçoes quando passes por aqui, porque estou em trevas e não posso responder. Então, irmãos, eu usei isso aqui como ilustração para termos uma maior convicção dessa certeza gloriosa que nós temos. E prosseguindo na mensagem, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é o fundamento da nossa certeza e da nossa esperança? Se você tivesse que fazer essa resposta aqui do púlpito, o que você diria? Talvez você diria, é a Bíblia, é o ensinamento da palavra de Deus. Isso também é verdade, a palavra de Deus nos ensina isso, nos relata e nós cremos, porque ela é a palavra de Deus, é viva, inerrante, inspirada. Mas a minha pergunta não é bem sobre isso. Eu quero dizer, qual é o fundamento concreto? O que aconteceu na história que nos dá a certeza e a esperança da ressurreição? E a resposta, creio que os irmãos já sabem, é a própria ressurreição de Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus é o selo de garantia, o selo da certeza da nossa ressurreição futura. Quando nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, vocês podem abrir se quiserem também, Paulo faz uma dissertação de mais ou menos 60 versículos sobre a ressurreição dos mortos, porque estava havendo na igreja alguns burburinhos, alguns ensinamentos falsos correndo pela igreja, que alguns dizendo que não havia ressurreição, não havia esperança da ressurreição dentre os mortos. E ele diz assim, Paulo, no capítulo 15, versículo 3, ele diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E no versículo 12 ainda segue dizendo, ele faz uma série de perguntas retóricas para demonstrar para os cristãos coríntios qual era a importância da ressurreição de Cristo na fé deles. Diz assim, se não há ressurreição de mortos, ou melhor, versículo 12, ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição do Senhor, vocês sabem, é narrada em todos os evangelhos, foi prometida no Antigo Testamento, concretizada nos evangelhos, na história, e anunciada pelos apóstolos. Então a ressurreição de Cristo é um fato histórico, é um fato literal, não é uma metáfora, não é uma lição de moral, não é um mito. Isso faz a diferença entre a nossa fé e as demais religiões, porque nenhuma pode evocar a ressurreição do Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, senão o Evangelho, senão o cristianismo. Ele morreu nos arredores de Jerusalém, cerca do ano 30 da era cristã. E dessa morte, dessa ressurreição, houve inúmeras testemunhas. O apóstolo Paulo chega a dizer que mais de 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado, de uma só vez. Isso, irmãos, não é um mito, como eu já disse, não é uma fábula. Isso não é uma história moral para fazermos uma interpretação de princípios morais para a nossa vida, mas um fato concreto e real. E 2 Pedro 1,16 diz o seguinte, que o Evangelho não foi inventado pelos apóstolos, porque eles mesmos foram testemunhas oculares da majestade de Cristo. E eles pagaram com seu sangue por isso. Os apóstolos morreram, a maioria deles, de uma forma terrível. E os sucessores dos apóstolos, os pais da igreja, bispos, pastores, em toda a região do Império Romano, sofreram mortes atrozes. Em nome dessa verdade, nos tempos da Reforma Protestante, também, e até hoje, em outros lugares do mundo, muitas pessoas têm pagado com sangue para professar essa fé que nós temos hoje no Senhor. Por isso, irmãos, nós devemos dar o devido valor à ressurreição do Senhor, a essa doutrina santa. Eu sei que hoje nós estamos numa campanha de oração pela família, e que o tema dessa mensagem não guarda tanta correspondência assim, mas a mensagem que veio no meu coração foi essa, porque mesmo a nossa esperança para com a nossa família deve estar calibrada para que a gente olhe não somente para os benefícios dessa vida, mas também para a eternidade, porque tão breve, tão rápido passa essa vida, e tão de repente chega a nossa hora que nós não sabemos, e tudo que nós plantamos para esse mundo, para essa vida, vai ficar aqui. Isso é um fato inegável, ninguém questiona isso, né? O pessoal fala que caixão não tem gaveta, né? É por causa disso, né? Os faraós, quando morriam, eles eram sepultados com muitas riquezas, e até os seus servos eram enterrados junto, coitado. Eram enterrados junto porque eles acreditavam que no além, no pós-morte, ia estar todo mundo lá. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor nos revelou essa verdade. E continuando aqui, já estamos mais perto do fim. O quarto ponto que eu quero tratar com os irmãos é o seguinte, é que a ressurreição dos salvos não somente é uma certeza e uma esperança, é como também é uma necessidade. Por que a ressurreição dentre os mortos é uma necessidade? Primeiro, por causa da vida eterna, da promessa de vida eterna, por causa da prometida vitória sobre a morte. A vida eterna, o texto principal que nós lemos foi do Evangelho de João. Para vocês terem uma ideia, a expressão vida eterna no Evangelho de Mateus é repetida 3 vezes. No Evangelho de Marcos, 2 vezes. No Evangelho de Lucas, 3 vezes. No Evangelho de João, a expressão vida eterna é repetida 17 vezes. Portanto, a ênfase que o Senhor Jesus, né, e o apóstolo João, inspirados pelo Espírito Santo, deram sobre a vida eterna e a ressurreição, deixam muito claro que esse é um assunto de vital importância para a edificação da igreja do Senhor. Porque quando se fala em vida eterna,
automaticamente se fala também em ressurreição. Os dois termos estão ligados. Embora nós já tenhamos a vida eterna dentro de nós, porque Cristo fala que aquele que crê em mim tem a vida eterna, ele não diz terá a vida eterna. Nós fomos ressuscitados espiritualmente pelo Senhor Jesus, da morte espiritual para a vida espiritual. Mas o nosso corpo ainda sofre os efeitos do pecado e vamos passar pela morte física, como consequência do pecado de Adão. Então, a ressurreição é necessária para que se cumpra a promessa plenamente da vida eterna e da vitória sobre a morte. A segunda razão pela qual é necessário que haja ressurreição dentre os mortos, de nós cristãos, por causa da dualidade do corpo, do ser humano, entre corpo e alma. Ou se você é tricotomista, você crê em corpo e alma e espírito, não faz diferença na prática. Se você crê em um ou em outro, não interfere na nossa fé cristã. As duas posições são válidas biblicamente. Mas eu creio que o ser humano é composto de corpo e alma, ou corpo e espírito. Por causa do relato da criação, Deus criou o corpo e depois ele sopra o espírito de vida nele. Então a gente vê dois elementos, um físico e um espiritual. E na morte acontece o oposto. O espírito sai do corpo, ou a alma sai do corpo, né? O corpo vai para o pó, ele se deteriora e apodrece, e é destruído. E a alma é designada para o lugar, né? De acordo com aquilo que você escolheu nessa vida, né? Se você escolheu Cristo, a sua alma vai para a presença de Deus, para os céus, para o paraíso. Se você não escolheu Cristo e decidiu viver a sua vida do seu jeito, ou creu que você poderia ser salvo pelas suas obras, ou qualquer outra coisa, a sua alma irá para o inferno. É uma triste realidade, mas a Bíblia não deixa dúvidas sobre isso. Então, irmãos, com a separação do corpo e da alma do cristão, nós temos uma realidade imperfeita, porque ainda que o nosso espírito esteja diante do Senhor, Deus não nos criou apenas para sermos espírito. Deus nos fez corpo e espírito. E a ressurreição restaura essa realidade de vida de uma forma muito mais poderosa que no passado. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que o corpo, no capítulo 15, versículos 35 a 38, você pode ler depois em casa, o apóstolo Paulo, ele compara o corpo físico a uma semente. E o corpo espiritual, né, consequentemente, a uma árvore. É assim que funciona. Nós vemos uma semente, o tamanho dela não se compara com o tamanho de uma árvore. E essa relação, essa proporção entre semente e árvore, é a relação que Paulo faz entre o corpo físico e o corpo espiritual. É um corpo infinitamente superior, infinitamente mais poderoso. É o corpo que não está sujeito à fraqueza, não está sujeito à morte, ao sofrimento e à dor. E o mais importante, ele não estará sujeito à influência do pecado. Por último, a ressurreição dentre os mortos é necessária por causa da glorificação. O Senhor nos promete que o nosso corpo, nós seremos glorificados com a ressurreição do Senhor Jesus. E como funciona isso? A glorificação é uma completa transformação do nosso corpo e até mesmo da nossa alma. Porque com a glorificação, o nosso corpo se torna semelhante ao corpo de Cristo. Se vocês já perceberam nos evangelhos, quando Cristo ressuscita, o corpo de Cristo é o mesmo corpo, né? Tinha lá os furos nas mãos, né? O buraco do lado. Tomé queria colocar a mão e ele colocou a mão do lado e nas mãos de Cristo, para ver efetivamente que era ele o Cristo que morreu e que foi crucificado. Mas com a ressurreição, o corpo de Cristo foi glorificado, ele já não era o mesmo. Ele aparecia e sumia instantaneamente na frente das pessoas. Ele não estava limitado às contingências de espaço e tempo. É como se ele pudesse desaparecer aqui e no mesmo instante aparecer na China, do outro lado do mundo. E ao mesmo tempo ele também, muitas vezes ele não se fazia reconhecível pelos discípulos. Os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, eles caminharam com Cristo e não perceberam que era ele. Até o momento em que ele mesmo quis se revelar, quando ele partiu o pão, ele se revelou para eles. No entanto, veja bem, era um corpo, mas é um corpo espiritual, é uma matéria-prima espiritual. E assim como Cristo
tem sido desde a ressurreição, seremos nós. Porque a palavra do Senhor promete que nós seremos como Ele é. Então, irmãos, a ressurreição dos salvos é uma necessidade, por causa da vida eterna e da vitória sobre a morte, a união entre corpo e alma, e por causa da glorificação. E ao mesmo tempo também é necessária que haja a ressurreição dos ímpios, para que seja revelada a justiça de Deus no juízo final e para o castigo eterno. Irmãos, eu fiz essa mensagem com o objetivo de trazer essa edificação para os irmãos, mas também com algumas aplicações, como eu já fiz, para incrementar a fé dos irmãos, fortalecer a fé dos irmãos e o conhecimento de vocês a respeito do Senhor e da sua obra, do futuro que nos reserva, porque a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Lucas, Jesus fala assim, Jesus fala para os saduceus: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ignorar o ensinamento bíblico a respeito sobre a ressurreição é ignorar, é descrer, é desvalorizar o poder de Deus e a palavra do Senhor. E também, uma das razões pelas quais eu trouxe essa palavra é para que os irmãos tenham esperança. Talvez você sinta muito a morte de um irmão, de um amigo, de um familiar que partiu com Cristo. E essa promessa vale também para nós, que um dia perderemos os nossos entes queridos. É o caminho dessa vida. Enquanto o Senhor não voltar, nós temos que nos deparar com essa tristeza. Mas essa palavra é para renovar a esperança no coração dos irmãos, para que as lutas, as tristezas, as dores dessa vida não venham consumir a nossa alma, não venham consumir o nosso espírito. Porque, como disse Paulo, se a nossa esperança nessa vida se resume, em Cristo se resume essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E ao mesmo tempo é uma palavra de consolo, para que você tenha certeza de que os efeitos da morte serão completamente destruídos pela vinda do Senhor, no último dia em que nós seremos ressuscitados com Cristo. E por último também, para que nós tenhamos o temor de Deus, de saber que é a consequência eterna para a nossa escolha, seja de seguir a Cristo, ou seja de virar as costas para o Senhor. Portanto, se você hoje está pensando em deixar Cristo, deixar o caminho de Deus, deixar a igreja, seja por que motivo for, de abandonar o Senhor, repense essa decisão, se arrependa, volte para Cristo, peça ao Senhor que tire as vendas dos teus olhos, tire a dureza do teu coração, para que você não perca de vista a eternidade que Ele tem preparado para nós. E por último, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra aqui é mais uma promessa para nós, que vale a pena trabalhar para Deus, mesmo que nesse mundo não temos nenhum benefício humano. Pelo contrário, às vezes nós perdemos para ganhar na eternidade. Nós abrimos mão de coisas que são preciosas para nós, de coisas que não são agradáveis e até prazerosas. Abrimos mão de certos confortos e do nosso tempo, mas por um propósito muito maior, porque vale a pena, irmãos. E temos a ciência de que a recompensa do Senhor não se limita às coisas dessa vida. Sim, Deus também tem recompensa para nós, tem galardão nesse mundo, mas sobretudo na eternidade, irmãos. Que os olhos dos irmãos estejam abertos para essa gloriosa realidade, que nós ressuscitaremos no último dia para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. Os irmãos podem ficar de pé.